Olá, gente querida. Nos últimos dias Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Porque Deus permitiu a existência do pecado. A verdade é que todos reconhecem que o pecado e a existência do mal são causadores de todos os infortúnios da terra. Então a pergunta que se segue é: se Deus é onipotente, todo-poderoso, se Deus é onisciente, sabe de tudo, ele não podia ter impedido a existência do pecado? E a resposta para essa pergunta, eu confesso que não é simples e tampouco única, tá? Tem muitas respostas. Em primeiro lugar, Deus criou tanto anjos quanto homens como criaturas dotadas de escolha. Notem que eu não usei a palavra livre-arbítrio, tá? No caso dos anjos, eles tinham livre-arbítrio. No caso de nós, seres humanos, Adão também tinha, mas nós já não temos mais, né? A gente já nasce em pecado, mas tem escolha. Se Deus tivesse impedido Satanás, Lúcifer e Adão de escolher o pecado, o que seriam eles? Quem eles seriam? Seriam robôs. Deus os criou com liberdade de escolha, porque sem liberdade de escolha são seres dominados, manipulados, não é? Lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, a Bíblia diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o homem fez uma escolha. Segundo lugar, Deus permitiu que o homem pecasse para que ele revelasse a sua natureza de graça. Deus lá na eternidade, ele sabia de tudo, sabia que o homem ia pecar, mas através disso ele também manifestou a sua graça. Embora antes do pecado Deus já tivesse exibido, a sua onipresença, estando em todos os lugares, a sua onipotência, tendo criado todas as galáxias, tendo criado os anjos, todos os seres vivos, dotados de sabedoria, ele não teria revelado uma característica muito clara do seu caráter que o torna diferente de todos os deuses das demais religiões. O Deus da Bíblia é diferente de qualquer outro, não só pela sua onipotência, onipresença, onisciência, porque outros deuses de outras religiões também são apresentados assim, mas a graça é o Deus da Bíblia. Então, onde não há pecado, não há necessidade de graça. Paulo afirma isso com muita clareza em Romanos 5:20, quando ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei perfeita revelou a nossa ofensa, o nosso pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que todos os pecados da humanidade cometidos no passado, presente e futuro. Mas ainda nós não respondemos por que Deus deixou Adão pecar. Ainda que a resposta pareça pueril ou superficial, a Bíblia nos afirma com clareza que Deus permitiu o pecado para revelar a sua graça. Efésios 2, de 5 a 7 diz: E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! A suprema grandeza da sua graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em terceiro lugar, eu quero dizer que Deus, em sua soberania, fez tudo de acordo com a sua vontade. Então, essa é a terceira razão porque Deus permitiu que o homem pecasse. Porque na sua soberania, Soberania significa que ele tem o controle de todas as coisas. Nada lhe escapou das suas mãos.
Não houve um momento que Deus falou, criei o mundo para ser assim, ele foi diferente. Não, ele era soberano, ele sabia de tudo, ele fez tudo de acordo com a sua vontade. Não foi pego de surpresa, não tem plano B, tá? Em outras palavras, o plano A era esse mesmo, era o plano de Deus, a sua vontade, a sua soberania que foi realizada. Então, depois que a gente analisa o texto, os textos da palavra, que eu vou citar aqui de Efésios 1, de 9 a 2, eu vou analisar com vocês Efésios 1, 9 e 2, a gente vê que Paulo fala que Deus fez que todas as coisas convergissem em Cristo, tanto as do céu quanto as da terra. Vamos ler lá? Efésios 1, 9 a 12. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus era um mistério. E eu já expliquei para vocês em alguma das minhas aulas do passado que mistério é alguma coisa que não foi revelado no Velho Testamento, mas que foi revelado no Novo Testamento. E qual é o mistério que Paulo está citando? O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, também diz respeito à vontade, que propusera em Cristo. Propor lá atrás também dá intencionalidade e vontade. De quê? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, em Cristo, né? No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vejam quantas vezes, irmãos, o texto fala da vontade de Deus. Primeiro ele fala de mistério da sua vontade, algo que estava escondido na eternidade, estava escondido no Velho Testamento, mas que foi revelado na plenitude dos tempos, no Novo Testamento, com a revelação do cânon neotestamentário. E o texto diz, segundo o seu beneplácito, a palavra beneplácito aqui é eudokia, tá? Eu é um prefixo que significa bom, boa, e doquel é pensamento. Eu penso, então eudokia é um bom pensamento, é Deus pensando o bem, é a sua vontade de fazer o bem, é a sua escolha boa que ele decidiu ter em relação a permitir que o homem pecasse, que houvesse pecado, para que todas as coisas convergissem em Cristo. Depois ele usou a palavra conselho da sua vontade, bulê, conselho, propósito. Depois ele usa a palavra propósito, que no grego é próteses. O que é uma prótese? É um modelo, né, daquele dente que foi feito antes e depois colocado. Né? Próteses vem do grego pró, antes. E teses é títico, que é aquilo que foi colocado antes, ou seja, lá na eternidade, Deus decidiu fazer a sua vontade de convergir em Cristo todas as coisas que estão nos céus e na terra. Oh, aleluia! Ou seja, tudo aquilo que tinha que ser aconteceu. Amados, no universo inteiro, nada sai da vontade soberana de Deus, assim como na terra. Ah, mas pastor, eu não tenho direito de escolha. Sim, Deus, na sua soberania, me deu o direito de escolher. E Deus permitiu o pecado para que Cristo fosse glorificado, aleluia. Deus permitiu o pecado para que todas as coisas convergissem em Cristo, tanto as do céu quanto as da terra. Foi Deus que fez o homem pecar? Absolutamente não. O homem teve a liberdade de escolher, mas Deus já sabia de todas as coisas. Deus é um Deus de graça e desde a eternidade. Em Efésios capítulo 1, versos 11 a 14, a gente lê: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha, gente, ele está falando que nós somos feitos herança, nós somos propriedade do Senhor.
Somos herança do Senhor. Isso é lindo nas Escrituras. O Espírito Santo é o nosso penhor, o penhor da nossa herança. Nós somos resgatados para o Senhor. Então, e fala, predestinado, ou seja, predestinado é destinar antes, lá atrás. Segundo o propósito, a vontade daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Irmãos, quando nós estivermos nos céus, não vai ter ninguém olhando para si falando, olha como eu sou bom. Todos nós vamos olhar para o Senhor e dizer, nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ninguém vai te arrebatar das mãos do Senhor, porque você está selado pelo Espírito Santo. Você está me entendendo? Está guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido, em nome de Jesus, glorifique a Deus, glorifique ao Senhor Jesus, glorifique ao Espírito Santo, porque Deus, lá na eternidade, Ele nos viu, Ele decidiu nos criar, Ele decidiu nos salvar, para que fôssemos herança, propriedade exclusiva daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Deus te ama desde a eternidade. Com amor eterno te amei. Amém?